Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Eu tenho tido a honra, né, de dialogar bastante com a doutora Carolina Centeno, advogada trabalhista e previdenciária. A internet oferece para a gente essa oportunidade da gente estar em lugares separados, poder trocar experiências, né? E a gente tem tido encontros bastante interessantes para discutir a questão da saúde do trabalhador, dos direitos do trabalhador, né? E então hoje nós queremos falar sobre esses direitos do trabalhador, que na verdade eles estão escritos, mas muitas vezes eles não são exercidos, executados, sabe? As políticas não são realmente, elas não acontecem, né? O que a senhora acha isso, doutora Carolina? O que a gente tem que fazer para que as políticas que estão delineadas, escritas, elas aconteçam? Na área de saúde do trabalhador, por exemplo, a gente tem uma legislação bastante rica, né, com relação a levantamento de riscos ocupacionais, eliminação dos fatores que causam doença nas pessoas, notificação das doenças relacionadas ao trabalho pelos serviços de saúde. Mas quando a gente vai ver as estatísticas, elas estão sempre pequenas, porque, de fato, não acontece nem a fiscalização, não acontece a notificação da doença do trabalho e também não acontece, portanto, as políticas de prevenção. O que a senhora acha que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dessa política de saúde do trabalhador? Tudo bem, doutor Ronaldo? Cumprimento a todos aqui, seus ouvintes, o pessoal que está acompanhando. E agradeço a oportunidade novamente de poder trocar uma ideia aqui com vocês. Olha só, doutor, você mencionou, muito bem mencionado, né? Falou que existem políticas públicas no papel, mas elas não são efetivamente colocadas em prática, né? E, assim, a minha visão como operadora do direito, né? Quem não me conhece, eu sou advogada, tem duas vertentes, né? Tem aquilo que está na lei e não é cumprido, que é o que o senhor falou, e tem aquilo que não é cumprido porque não está na lei. Então, a gente tem essas duas brigas, né? Que a gente faz sempre quando a gente fala de direito do trabalhador. Então, nesse caso, por exemplo, às vezes eu tenho uma legislação maravilhosa, como é a nossa Constituição Federal, por exemplo. Ela é maravilhosa, ela garante tudo para o brasileiro, para o trabalhador, para o idoso, para a criança. Chega a ser emocionante da gente ler a Constituição Federal. Só que aquilo não é posto em prática, né? Então, a gente precisa, de fato, de que essas políticas sejam regulamentadas, que elas sejam feitas por pessoas comprometidas, né? Que elas sejam, como que se diz, fiscalizadas também, né? Porque nós precisamos que as nossas legislações sejam fiscalizadas para colocá-las em prática. E também tem o outro lado que eu vejo, sim, que a gente tem uma carência muito grande para que coloque na lei o que a gente precisa na prática, né? Que é o que eu falei, que é a outra visão que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho situações perante o direito do trabalhador na Previdência que eu não tenho muito o que fazer porque a lei da Previdência mudou, né? A gente sabe que o trabalhador vem perdendo direitos aí por conta da lei trabalhista que mudou, por conta da Previdência Social que mudou, a questão do atendimento desse trabalhador adoecido na Previdência também, nessa pandemia. Né? A gente teve aí várias regulamentações do INSS fechado, depois abriu, só que abriu e não atende todo mundo. Então, assim, a gente tem que brigar para que essas coisas estejam efetivamente escritas na lei para que eu possa exigir, né, que isso seja cumprido. Então, eu acho que é um pouco dessas duas coisas que a gente precisa realmente melhorar e mudar. Sabe, doutora, eu como médico do trabalho, eu sempre enfrentei assim, eu questionei bastante a questão dos órgãos públicos com relação à garantia desse direito ao trabalhador. Então eu percebia muitas vezes que a Constituição e as leis eram maiores, estavam sendo substituídas por instituições normativas que estavam em desacordo com a legislação maior. Por exemplo, não tem como fazer uma perícia em um trabalhador, um médico não tem como fazer uma perícia se não fizer o exame físico.
Agora eu estou vendo que estão querendo fazer uma perícia virtual. Como que você faz uma perícia virtual e nega um benefício para um trabalhador, por exemplo, com um aneurisma cerebral ou uma hérnia de disco, sem examinar um trabalhador? Então, é muito difícil. Eles estão querendo facilitar, usar a Previdência para cercear direitos, para castrar direito dos trabalhadores. A outra forma que eu tenho percebido de castração de direito do trabalhador é a eliminação da prova. Então, o Estado não estrutura os elementos que fazem prova, que possibilitam ao trabalhador fazer prova. Por exemplo, se o trabalhador é exposto a agrotóxico, passa veneno, passa glifosato para matar o mato no meio das fazendas dos fazendeiros, e ele é exposto a glifosato, se ele não tiver o laboratório de toxicologia funcionando e ele passa mal dentro da rede pública, se não tiver o laboratório, ele não tem como provar que ele está intoxicado pelo glifosato. Então, você não consegue notificar aquela doença como doença ocupacional. Teve uma vez no Marfrig, lá em Bataguaçu, que eles foram colocar líquidos, substâncias químicas nos tanques e erraram o tanque. Morreram 4 trabalhadores na hora. E a imprensa e os donos de frigoríficos, no mesmo dia, começaram a querer culpar, como culpa pelo acidente, os mortos. Imagina, querer culpar quem morreu, quem foi vítima do acidente. Entendeu? E você não tem a segurança de conseguir comprovar quem 4 morreram e quantos ficaram intoxicados cronicamente pelo ácido sulfúrico que foi formado, pelo gás sulfídrico. Você não tem como provar. Por quê? Porque o laboratório, o Estado, o município que opera o risco, que admite o risco, não oferece o meio do diagnóstico. E não é só o diagnóstico, não, doutora. Não oferece não só o diagnóstico, como também não oferece o tratamento. Então, você só oferece isso. Então, a senhora, dentro do exercício do direito, fica prejudicada para poder reivindicar o direito. Por quê? Porque o próprio Estado não permite fazer a prova. Por quê? Porque ele não tem os meios de diagnóstico, de confirmação do diagnóstico. Exatamente. O que a gente pode fazer? O que a senhora acha que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Olha só, Ronaldo, eu tenho uma grande dificuldade quando os meus clientes têm alguma doença, eles precisam de um benefício, ou então, nesse caso, por exemplo, sofrer um acidente de trabalho, seja uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho típico, né? Primeiro, que ele tem uma grande dificuldade de acesso à saúde, aos tratamentos, aos exames. Então, para diagnosticar aquilo, ele já passa por uma dificuldade, né? E aí, a partir do momento que ele consegue uma mínima prova, né? Que ele leva lá para você, no seu escritório, que ele é testado, um laudo, ou um exame que ele ficou lá 6, 8 meses na fila para fazer, e você vai pedir o direito dele, o que acontece? O Estado, em vez de prever a veracidade, né, a boa-fé daquele trabalhador, ele presume o contrário, ele presume a fraude. Ou seja, além dele passar por esse calvário, né, para ele conseguir um documento médico no SUS, ele ainda tem que provar para o Estado que ele não está mentindo. Aí o que acontece? Ele vai lá na perícia, o médico perito olha que ele, às vezes nem olha, né? Olha o atestado médico, o laudo, e fala que ele não tem nada. Ou então, pior, agora nessa pandemia, a gente passou pelas teleperícias, né? Em que o médico do trabalho, né, do INSS, avalia só o papel, né, em tese, avalia, e aí ele vai falar se aquilo é ou não verdadeiro. Olha que absurdo. Um papel que está carimbado, assinado, o trabalhador, o que ele não passou para conseguir anexar aquele laudo, aquele atestado, aquele exame, né? E aí ele ainda tem o benefício negado. Então, assim, eu vejo que são problemas que a gente precisa sim solução, tá? E aí o senhor vai me dizer qual que é a solução para isso, porque eu mesma, eu fico lutando com o que a gente tem. Faz parte da anamnese, no caso de doença do trabalho, duas perguntas essenciais que tem que constar do prontuário médico. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão?
o que você está fazendo. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem uma profissão, mas está trabalhando em outra, né? A outra pergunta, são 3 perguntas. Quais foram os últimos locais de trabalho, os últimos locais que você trabalhou? Porque se eu puder saber qual é a profissão da pessoa, onde que ela está trabalhando, né? E qual é a atividade que ela faz efetivamente, eu já tenho como construir uma relação causal do sintoma que ele está tendo, da dor lombar, por exemplo, com atividade de pedreiro, de carpinteiro, né? De serralheiro, ou de trabalho no campo pesado. Então, é importante, é obrigatório que dentro do SUS nós vamos exigir isso como vereadores, né? Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos nos eleger. É importantíssimo que conste no prontuário essas 3 relações: a profissão, a atividade e o local de trabalho. A segunda, doutora Carolina, vou dizer para a senhora uma surpresa que eu acho que a senhora não sabe. A senhora sabia que nós temos uma rede nacional de saúde do trabalhador, chamada RENAST, e que tanto aí em Minas Gerais, quanto aqui em Campo Grande, no Brasil inteiro, nós temos os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. É uma rede especializada para diagnóstico e para notificação das doenças relacionadas com o trabalho. Dentro desses centros, é obrigado a ter médico do trabalho, o médico especialista das demandas maiores, tipo assim, ortopedia, oftalmologia, psicólogo do trabalho, assistente social, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Então, essa rede, gente, ela está recebendo. Os Cerestes estão instalados no Brasil inteiro. Só que eles, doutora Carolina, sabe o que está acontecendo com o Cerestes? Não estão funcionando. Sabe por que eles não estão funcionando? Porque, politicamente, se o Sereste funcionar com uma equipe tão qualificada e tão capacitada, essa equipe vai começar a estabelecer as relações causais de doença. Vai descobrir que aquela doença que o trabalhador está tendo é relacionada com o trabalho. E isso pode gerar um ônus muito grande para as empresas que estão adoecendo os trabalhadores, deixando os trabalhadores incapacitados e gerando uma dívida imensa para a Previdência Social, inclusive. Então, existe um despropósito no reconhecimento dessas doenças, no diagnóstico das doenças, no tratamento das doenças, simplesmente para não comprometer financeiramente as empresas que causam as doenças no Brasil. É por isso que no Brasil existe uma grande subnotificação. Mas o remédio já está dado, doutora Carolina. Sabe qual que é? Ativação plena dos Cerestes. Então, é outra proposta do nosso mandato. É fazer a plena ativação e funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui em Campo Grande. Nós vamos exigir que todos eles que estão recebendo do Ministério da Saúde, que têm orçamento do Estado, que têm orçamento do município, que eles operem plenamente com a equipe completa para atender todos os trabalhadores. Isso vai facilitar tanto a medicina do trabalho, acertar a vida do trabalhador, vai comunicar com o Ministério do Trabalho, vai indicar ao Ministério do Trabalho, ó, tal empresa está adoecendo muitas pessoas, vocês têm que ir lá fazer uma vistoria, né? Vai notificar a vigilância em saúde do trabalhador, vai identificar pessoas com doenças que são incomuns, né? Patologias que são comuns, por quê? Porque quando chega a demanda, você começa a identificar patologias comuns. E aí você vai poder fazer o quê? Vigilância. Vigilância tanto do meio ambiente quanto da saúde do trabalhante. Muitas vezes a solução já existe, ela só não é operada propositadamente para não atender ao interesse das pessoas. Outra coisa que nós perdemos aqui, doutora Carolina, foi um laboratório de toxicologia. Mato Grosso do Sul é um estado que se gaba de ter o agronegócio como uma das suas matrizes econômicas importantes, né? Que usa agrotóxico, que tem o agrotóxico contrabandeado, que a senhora sabe, porque aqui é uma fronteira grande, seca, né? Com o Paraguai, com a Bolívia. Só que nós temos o risco, mas nós não temos o laboratório para identificar agrotóxicos. Em nenhum lugar, nem no ambiente, né? Que na água, no solo, no ar, nem nas pessoas. E aí as pessoas adoecem
ficam doentes, aposentam às vezes sem nem saber que foi por causa da intoxicação. Então, nós vamos lutar pela instalação do laboratório de toxicologia aqui no estado, para atender todas as regiões. Você sabe Eu que queria saber... Pode falar. Não, então eu gostaria de saber se isso contempla também o pessoal do direito do trabalho e previdenciário, porque essas são lutas nossas. Que eu gostaria de saber se é uma vontade do advogado trabalhista e previdenciário de ter esses elementos para facilitar o seu trabalho. Olha, doutor Ronaldo, eu confesso que eu não sabia dessas propostas suas. E assim, o meu trabalho como advogada trabalhista e previdenciarista, e sendo foco, né, o direito do trabalhador, né, que eu advogo para trabalhadores, isso para doenças do trabalho seria a solução que a gente precisa. E sem assim demandar, né, um gasto, um desvio de dinheiro público, né? Falar, ah, não, mas isso a gente não tem condições de bancar. Não, é só o médico fazer as observações que precisam ser feitas, na verdade, né? Então, se você me entrega um laudo, se o trabalhador me entrega um laudo que está lá escrito a função dele, qual que é a lesão que ele tem, se aquilo pode ser relacionado ao trabalho ou não, isso já é meio caminho andado para o advogado fazer o trabalho dele. Porque hoje, o que a gente tem que fazer? A gente pega aquele monte de documento, né, que o trabalhador consegue, e a gente tem que construir isso. Nós, como operadores do direito, que não temos formação em medicina, nós temos que estudar quantos artigos científicos eu já li de medicina para tentar achar a solução daquele problema, porque não está escrito realmente naquele atestado, naquele laudo, e os médicos eles têm uma certa resistência, né? Porque eles se sentem responsáveis, como de fato são responsáveis pelo que escrevem. Mas aí, se isso é determinado, eu acredito que isso vai, assim, vir com certeza a beneficiar todos os trabalhadores que sofrem com doenças ocupacionais, que sofrem acidentes de trabalho. Com certeza absoluta vai ajudar na previdência social para conseguir benefícios acidentários, porque a gente sabe que depois da reforma da previdência, isso vai fazer toda a diferença numa aposentadoria, numa pensão por morte, num benefício de auxílio acidente, né? Porque, para quem não sabe, gente, a aposentadoria por invalidez, se você prova que você teve uma doença ou acidente de trabalho, ela vai ser integral, ela vai ser de 100%. Se você não prova isso, se é só por uma doença comum, você não conseguiu provar por meio dos seus laudos e atestados médicos, ela pode ser de até 60% do seu salário, da sua média salarial. Você já pensou você ter uma queda, né? Passar a receber 60% do que você recebe hoje? Então, isso é de extrema importância, tanto para os trabalhadores como para todos os advogados que atuam nessa área, né, de previdência, de trabalho. E eu queria lembrar para o doutor, com certeza ele sabe disso, porque ele é médico do trabalho, mas existe uma lista, né, de nexo de doenças que são de certos trabalhos que são comuns. Chama nexo técnico epidemiológico, né? Então, essa lista, ela fala assim, olha, essa doença que, por exemplo, lombalgia, né, que é a dor lombar, ela pode ser relacionada com essa atividade. Então, aquilo está tudo escrito, é só o operador, né, o médico, enfim, a pessoa está atendendo, de fato, colocar aquilo no papel, que isso já vai ser, assim, uma solução para um problema que a gente tem muito recorrente. Eu vou pegar o gancho da doutora Carolina e eu fico muito feliz porque, doutora, essa luta das doenças relacionadas com o trabalho, do nexo técnico, foi uma luta, foi uma conquista nossa há uns 15 a 20 anos atrás, do pessoal da saúde do trabalhador, porque antes o número de doenças que eram relacionadas como causa de doença ocupacional era no máximo 35 a 40 doenças. E nós rompemos com isso e nós conseguimos provar e avançar politicamente no sentido de demonstrar que quase todas as doenças podem ter uma relação causal que não é fechada de 35 causas só, ela é uma causa aberta. Qualquer fator pode ser causa de doença ocupacional, depende da atividade que a pessoa desempenha, né? Então, nós temos... Eu participei dessa luta, eu me sinto contemplado, né, com
com o elogio da senhora, porque eu também sou parte dessa conquista. Eu participei da implementação dessa lista. Essa lista ajuda muito a gente. E você sabe que saiu uma nova, né, agora na pandemia, que no dia seguinte já foi tornada sem efeito. Não sei se você acompanhou isso. Depois eu mando para o senhor, se o senhor quiser olhar. Não, doutora, eu vou até falar para a senhora o que é. A pandemia, eu vou justificar para as pessoas, a pandemia significa uma situação de epidemia fora de controle. Quer dizer, existe uma situação de risco fora de controle. E o governo, de início, fez uma portaria reconhecendo a Covid como uma doença que poderia ser de natureza ocupacional, né? E aí, depois, no dia seguinte, o governo cancelou, né, com pleno reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, de que a pandemia em si, que já significa doença fora de controle, o governo negou essa condição causal de adoecer trabalhando e liberou as pessoas para ir trabalharem, para se contaminarem, para pegar ônibus, né? Quer dizer, você sabe que existe o risco, que o risco está fora de controle, fala para as pessoas irem trabalhar e não quer admitir a Covid como doença ocupacional. Está errado. A Covid, para aquelas profissões que estão sendo consideradas como obrigatórias, como importantes, qualquer pessoa que seja obrigada a trabalhar em tempo de Covid, que adquira Covid, tem que ser considerado como doença ocupacional, doutora. Doutora, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a fala da senhora, a relação que a gente pode ter aqui produtiva, né? Isso aí provoca a nossa mente, aguça a nossa mente no sentido de procurar ser um representante à altura para essa população de Campo Grande, né? Nós estamos aqui para defender os direitos do trabalhador, nós vamos colocar todo o nosso conhecimento em seu nome para defender o seu direito, a sua saúde, né? Porque a saúde ela só é pública se você tiver saúde, se eu tiver saúde, se o seu vizinho tiver saúde. Se eu tiver saudável e o meu vizinho tiver doente, a saúde não é plena. Então, nós queremos defender uma saúde pública de qualidade para todos, inclusive a saúde do trabalhador. O trabalhador merece ter saúde e tem que ser considerado um elemento essencial na construção desse país. O trabalhador não é um ônus, o trabalhador é o que produz, é o que faz esse país crescer. Ele tem que ser respeitado e a saúde dele tem que ser preservada. Nós vamos lutar pela reabertura dos Serestes, pela incorporação obrigatória das relações de nexo causal no prontuário médico. Nós vamos defender o seu direito. É para isso que nós estamos aqui. Doutora, vamos nos despedir. Passo para a senhora a palavra. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade que a senhora me deu. Obrigada, doutor Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo falando sobre esse assunto que é muito caro a nós, né, operadores do direito do trabalho e previdenciário. E, olha, eu quero desejar, assim, sorte, que dê tudo certo, porque essa sua proposta, assim, para mim foi uma surpresa e eu tenho certeza que vai contemplar muita gente que precisa desse trabalho e um dia pode precisar. A gente nunca sabe, né? Porque saúde é uma coisa que, se você não precisou ainda, você ainda vai precisar. Muito obrigada, doutor. Sorte, sucesso para todos vocês. Um abraço. Agradecemos. Gente, dia 15 de novembro, venha com a gente. Ronaldo Costa, vereador, número 13113, Pedro Kemp, prefeito, e Heloísa Castro Berro, vice-prefeita. Vamos mudar essa cidade, vamos fazer uma cidade saudável, digna de oportunidade para todos os campograndenses. Vamos mudar Campo Grande, gente. Muito obrigado, doutora Carolina. Tudo de bom. Por isso sou 13113. Eu sou Ronaldo.